Será que você está construindo uma casa confortável, mas que não é um abrigo para os tempos difíceis? Na Bíblia já está lá escrito, né? Eu não sou um cara religioso, mas na Bíblia você lê sobre o Jardim do Éden, um lugar onde ele era abundante em comida, protegido das ameaças, né? E ao longo da história humana, todos os seres humanos buscaram encontrar uma forma de criar o seu pequeno jardim murado, seu pequeno paraíso entre paredes. Isso porque as coisas que acontecem na vida muitas vezes são incontroláveis e ter um lugar onde você pode ficar seguro é importante. Mas nos tempos atuais eu vejo que tem muita gente focado em conseguir conforto de curto prazo e esquecendo principalmente dos aspectos básicos de um abrigo, que é, por exemplo, ter bastante comida, ter segurança, ter meios de defesa. Então hoje eu quero conversar com você sobre essa concepção, a gente resgatar um pouquinho a ideia de que você deve criar o seu Jardim do Éden, seja você religioso ou não, a gente está usando só essa analogia aqui. E eu acho que vale a pena conversar sobre isso de uma forma bem tranquila. Então, como vai ter muita fala, ao longo do caminho eu vou ir colocando algumas cenas aqui da chácara, do trabalho que a gente faz por aqui, só para você não enjoar de ver essa cara aqui o tempo todo, certo? Então, se você quiser construir um Jardim do Éden para você e para sua família, vamos começar a passar pelos tópicos agora que você vai enfrentar. O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho. Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia, sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências. Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com 3 variações diferentes, uma para cada tipo de necessidade de espaço. Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar os seus equipamentos em qualquer situação. Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção. Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos. Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo. Comecemos pelo tópico mais complicado e que a maioria das pessoas não está pronta para enfrentar. Se você quer construir um lugar seguro para você e para sua família, para o que der e vier, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que haverão sacrifícios. Não dá para você buscar uma vida urbana e de alta tecnologia focada em conforto e ao mesmo tempo conseguir construir uma fortaleza para você. Infelizmente as duas coisas não andam juntas. Primeiro, por questões financeiras, né? Nem sempre a gente vai ter dinheiro para comprar uma TV nova para colocar na sala, que é melhor, que é mais bonita, e também investir em coisas de infraestrutura, por exemplo, como construir um novo galinheiro. Ou seja, você vai fazer essas escolhas e naturalmente, se você quer construir um ambiente que é mais focado em subsistência familiar, você vai acabar tendo que destinar a sua renda para isso. Até porque esse é um poço sem fundo. Dificilmente você vai chegar em um patamar da sua chácara, do seu sítio, ou até mesmo da sua casa e dizer assim, ok, agora está tudo certo. Sempre vai ter alguma coisa para você melhorar, para você comprar, para ter um ambiente cada vez mais estruturado. Então, a primeira coisa que você deve entender é que nós, quando falamos de construção de um refúgio familiar, nós temos que nos desvincular da ideia de busca por conforto e focar na ideia de busca por funcionalidade. Então isso significa que você vai passar por um sacrifício pessoal, né? Ou seja, mudar essa mentalidade que é muitas vezes de pedir um iFood aí se você tiver interesse porque você está com preguiça de cozinhar, isso deixa de ser uma opção e você agora começa a pensar em como é que eu faço para preparar comida em casa, utilizando o que eu estou produzindo. É uma virada muito grande de percepção e que precisa ser feita. Então, mais do que isso, né? Geralmente, se você está buscando um refúgio sólido e cada vez mais estrategicamente adequado, a gente está falando geralmente de uma vida mais afastada dos centros urbanos. Morar em uma chácara é abrir mão da sua estabilidade da rede elétrica, é abrir mão de um acesso fácil, garantido. Então tem muitas coisas que você vai acabar tendo que abrir mão para ter maior potencial, certo? Então, lembre-se, não espere que você vai construir a sua fortaleza, o seu castelo, sem abrir mão desses aspectos de uma vida mais tecnológica. Número 2, a gente tem que tirar o elefante branco da sala.
por mais que a gente sonhe com a ideia de que fazendo as coisas sozinhos a gente dá conta de tudo e a gente consegue produzir os nossos próprios recursos, isso não é totalmente verdade. Você vai precisar de dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Então, para que você possa construir um castelo sólido, para que você possa ter um lugar seguro na sua vida, você vai precisar de um meio de renda que te traga uma boa fonte de capital. Ou seja, você precisa ganhar dinheiro. Eu sei que isso é bobo de se dizer e ao mesmo tempo frustrante, mas as coisas são assim. Para você fazer um galinheiro, você pode usar um monte de tábuas que você pegou na rua? Pode. Mas se você fizer um galinheiro de alvenaria, você provavelmente vai manter as galinhas mais protegidas, você vai ter uma durabilidade do material maior e você vai conseguir um melhor retorno. Ou seja, quanto mais você investe, menos dor de cabeça. A mesma situação se aplica, por exemplo, lá no nosso rancho. A gente está agora no processo de construir a drenagem, os tubos, aquela coisa toda, e isso custa dinheiro. Eu posso fazer mais ou menos e ficar me incomodando sempre, ou eu posso fazer bem feito para que aquilo nunca mais precise ser mexido, ou que demore 5 anos para ser mexido. Então isso significa que não dá para ficar criando fantasia aqui. Se você quer criar uma propriedade que seja o mais próximo do ideal de autossuficiência, você vai precisar buscar um bom meio de renda. A vantagem é que hoje em dia você tem aí os home offices, né? Ou seja, principalmente na área de TI, o cara consegue trabalhar sem nem precisar ir na empresa, ele trabalha de casa, ou enfim, tem uma série de outros trabalhos que você pode executar à distância, ou seja, você pode morar no seu sítio, conseguir uma rentabilidade boa, porque muita gente acha que vai mudar para o sítio e vai começar a produzir no lugar e vender o que produz. Isso não dá certo, tá? A não ser que você tenha experiência prévia, isso não dá certo. Então, entenda. Para construir um bom refúgio, para construir um bom abrigo, você precisa acumular capital. Não tem como se esquivar dessa. Uma vez preparado para fazer os sacrifícios de estilo de vida e acumulando um bom meio de renda, a terceira etapa para você construir um bom refúgio para você é localização, localização, localização. Ou seja, encontrar um terreno que seja favorável para esse tipo de empreitada. Não adianta você comprar um sítio em um lugar que é conhecidamente um ambiente perigoso. Ou, por exemplo, um lugar onde se você sai de casa, um cara pula a tua cerca e rouba o botijão de gás. Se você comprar uma propriedade rural num ambiente como esse, é frustração na certa, e pior, é perigo na certa. Se você quer colocar galinheiro, quer montar um pomar e compra um lote no meio da cidade, você também vai ter limitações. Entenda que eu estou usando exemplos da vida rural, mas isso se aplica para qualquer situação. Você não vai construir um jardim do Éden em um bairro violento. Assim como você também não vai construí-lo em um lugar na beira de uma cidade sem acesso a nada, onde você não consegue construir nada porque não existe nada lá. Então, sempre que você pensar em construir um ambiente onde você pode superar crises, a localização desse ambiente ela é primordial. Um local que tem uma boa capacidade de infraestrutura, onde você consiga puxar energia, puxar água sem dificuldade, onde você esteja conectado na internet, um lugar onde você tenha uma posição defensiva adequada, caso isso seja necessário, um lugar onde o solo possa prover abundância em comida para você sem você precisar ficar gastando com muitos insumos. Então, no momento que você estiver pronto para fazer a transição e adquirir o local onde o seu castelo vai ser erguido, esse é o momento, cara, onde você tem que pensar profundamente cada detalhe da sua proposta, do seu projeto. Não é à toa que aqui no canal a gente fez vários vídeos mostrando dicas diferentes do que fazer na hora de comprar uma propriedade rural para você não comprar gato por lebre, né? Então, por exemplo, o nosso rancho ali, ele tem uma série de fatores que a gente já conhecia que eram negativos, mas os fatores positivos sobrepujaram, ou seja, a gente botou na balança e falou, cara, isso aqui bate com certeza muito mais próximo para a gente do que os pontos negativos. Vamos comprar. Então é sempre uma análise que tem que ser feita não só com você, mas também para sua família, né? Se você tem filhos, está com uma filha, por exemplo, em idade escolar, tem que ter um ônibus que pega ela lá na frente, ou você tem que estar disposto a rodar vários quilômetros para levar a filha no colégio. Então, tudo isso tem que ser considerado para que você consiga viabilizar o seu sonho. Comprar um lugar errado geralmente frustra por completo as suas expectativas. Eu tenho certeza que alguém aí nos comentários vai dizer, pô, Júlio, é verdade. Uma vez eu comprei um sítio e só me ferrei, só tomei prejuízo. Então não seja esta pessoa. Porque aí você perde a ideia do sonho porque você escolheu mal e fica frustrado e nunca mais tenta atingir o seu objetivo novamente. Eu falei lá no começo, né, que você precisa ter renda para você poder contratar pessoas, para você construir a infraestrutura, mas é inevitável.
você não vai construir um bom castelo se você não sujar as próprias mãos. Isso significa que você tem que estar preparado para começar a ter bolhas nas suas mãos, de roçar o terreno, de capinar o terreno, de você mexer com coisas pesadas, carregar muito peso. Quem tem o objetivo de construir o seu próprio Jardim do Éden vai carregar muito peso nas costas. Não tem como adquirir um objetivo tão imenso como esse e simplesmente achar que ele se realizará por meio do trabalho alheio. Não interessa quanto dinheiro você tem, você vai ter que sujar as suas mãos. Então, entrar com essa concepção é extremamente importante. Você só vai atingir a autossuficiência como você deseja, no nível que você deseja, se você falar, cara, eu vou tentar. Tudo que eu puder fazer sozinho, eu vou fazer sozinho. E mais do que isso, algumas coisas você não vai querer, mas é o que tem. Por exemplo, anteontem tinha uma serpente na varanda da minha casa e eu tive que tirá-la dali. Será que eu quero lidar com serpentes? Não, mas não é a minha escolha. É o ambiente onde eu estou, a experiência que eu tenho de vida me colocou na situação onde eu tenho que tirar o bicho dali. Ou, por exemplo, uma das galinhas começou a ficar doente e amanhece morta. Cara, eu tenho que lidar com aquele animal morto e colocá-lo num local adequado para jogar ele fora, ou enterrar, ou coisa do tipo. São coisas que acontecem. Se você, por exemplo, se muda para um sítio e vai criar porcos, aí o seu porco começa a ficar doente, amanhece morto, como é que você vai lidar com aquilo, cara? Você não tem como chamar pessoas o tempo todo. Então, sujar as mãos faz parte do processo. Não se constrói nada de valor sem que você coloque as suas mãos no projeto. E por fim, o último ponto, e eu diria que um dos mais importantes, é entender que não adianta ser fogo de palha. Na hora que você começou essa iniciativa, você tem que manter o mesmo ímpeto, a mesma motivação para continuá-la. É normal, quando você compra o seu lugar, a sua chácara, você vai se empolgar, vai lá todo dia e vai tentar arrumar, e com o tempo isso pode ir esfriando e daqui a pouco você não vai mais no local ou você deixa de cuidar das coisas. Eu te digo isso porque, por exemplo, aqui eu tenho uma vida bastante dividida em vários projetos, né? E a chácara é o local onde eu moro, né? A chácara que nós começamos a fazer os conteúdos aqui desde o ano passado. E aí o que acontece? Piscou o olho, o mato está alto, as coisas já não estão mais bonitas, tem coisinhas para fazer. Então eu preciso necessariamente, independente de eu querer ou não, eu preciso tirar alguns dias do meu mês sempre para dar uma geral em tudo, para manter tudo organizado. Caso contrário, você vai começar a ter um lugar que é decadente. E o trabalho, quando se trata de trabalho de sustentabilidade, geralmente ele é acumulativo. O galinheiro que você não limpa hoje vai ficar mais sujo amanhã. Ou seja, o tanque de peixes que você não cuidou adequadamente hoje, amanhã você perde toda a quantidade de peixes daquele tanque. Então, não dá para procrastinar muito em um ambiente rural ou em uma proposta de sustentabilidade, tá? Eu estou falando da chácara aqui, mas se você tem um apartamento com vários vasos de plantas e você não se dedica diariamente para cuidar daquelas plantas, elas vão morrer ou não vão ter uma produção adequada, certo? Então, o trabalho, quando você decide construir o seu Jardim do Éden, é incessante. Mas tem um porém. O grande porém dessa história é que se você fizer isso direito, você ganha em troca algo que ninguém mais consegue te dar: a liberdade e a segurança de saber que as coisas estão sob seu controle. Você escolher, por exemplo, eu estou vendo aqui a porta do galinheiro, estão ouvindo as galinhas cantarem de fundo. Se eu quiser fazer uma omelete agora, eu vou ali no galinheiro, já tem ovos ali para pegar, eu pego aqueles ovos, vou na cozinha e faço. E eu sei que amanhã tem mais. E eu sei que se eu quiser comer um frango assado, eu abato uma das galinhas e como. Eu tenho a capacidade de escolher. Eu não preciso ir no mercado, eu não preciso saber o preço das coisas que eu produzo no meu terreno. Eu tenho pés de pimentão, eu tenho uma estufa que está ficando cada vez mais bonita, ou seja, as coisas vão se acumulando e você falando assim, nossa, que legal, cara, parece que compensa isso mesmo. A sensação que dá é que o trabalho compensa, o sacrifício compensa. Quem aí já passou por uma situação de colher que seja uma alface, uma cebolinha de uma horta que você inventou, você vê o quão prazeroso é aquilo. Isso só me diz uma coisa, é o que a gente tinha que estar fazendo. É quando a gente sente esse prazer, quando a gente se une ao natural e quando a gente produz o que a gente come, quando a gente assume o controle sobre as coisas das nossas vidas, parece que a situação fica mais agradável, parece que a gente se sente mais pleno nas nossas vidas. Então é por isso que eu estimulo, independente de você morar na cidade ou morar no campo, pense talvez em mudar essa concepção e falarmos mais de construir
um abrigo, um refúgio para você do que uma casa confortável. Eu já vi inúmeras casas confortáveis que, se você fechar a porta da casa por uma semana, a pessoa morre de fome, fica sem nenhum recurso ali dentro. Agora, se você tiver condições de fazer uma casa fortalecida, que mesmo que mais simples, menos confortável do ponto de vista tecnológico, mas com todos esses pilares da sobrevivência cumpridos, tenho certeza absoluta, cara. Talvez você não tenha a TV de 60 polegadas que você quer, mas você dorme muito melhor à noite. Então, se ao longo de toda a humanidade foram criadas histórias onde as pessoas construíram os seus jardins do Éden, os seus castelos, os seus lugares sagrados e protegidos, é porque isso tem alguma razão. E quanto mais você se distanciar desse objetivo, mais vulnerável você vai ficar, pior você vai se sentir e mais fraco você vai se sentir para enfrentar as dificuldades da vida, certo? Então eu espero que essa reflexão tenha te causado alguma mudança. Eu sei que eu estou usando uma analogia, né, o Jardim do Éden, uma analogia bastante religiosa, mas, como eu já disse, eu não sou religioso, mas eu acho que essas histórias, quando elas perduram por tanto tempo, né, é porque elas têm alguma coisa de importante dentro delas, e a gente tem que olhar para elas com calma também. Então, me diz aí nos comentários, você está buscando construir um abrigo para sua família, ou você está ainda preso nessa ideia de construir um lugar que você pode relaxar e ver filme com home theater e sofá confortável? Me diz aí nos comentários que eu estou curioso para saber. No mais, deixe seu relato de experiência aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo aqui, ó, o vídeo não acaba no vídeo. Ele também tem a comunidade aqui embaixo. Tem muita gente que vai vendo o vídeo e descendo lendo os comentários. Então, se você contar a sua história, talvez o que você falar ajude muito mais do que eu estou falando aqui agora. Então, coloca aí embaixo o que você pensa, como você pensa, que vai ser muito legal entender a sua ideia também. Beleza? Então, no mais, eu vou ficando por aqui. Deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para receber novos vídeos toda semana, na verdade, vários vídeos por semana, e inclusive os links dos nossos apoiadores e parceiros estão aqui na descrição. Fique à vontade para conferir também. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.